Olá, eu me chamo Nancy Sotero, sou fonoaudióloga e atualmente faço residência no programa de residência multiprofissional no cuidado à saúde da pessoa com deficiência aqui no Instituto Santos Dumont, em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Atualmente eu desenvolvo pesquisa com a área de reabilitação auditiva, de saúde auditiva, especificamente pensando em pessoas com perda, deficiência auditiva e dificuldade de audição. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre neuroplasticidade, pensando especificamente como trabalha o cérebro das pessoas que não escutam, que não ouvem. Será que tem alguma diferença com o cérebro das pessoas que têm a audição normal? Vamos descobrir nessa conversa. Então, primeiro a gente precisa entender como funciona a perda auditiva. E geralmente nós, fonoaudiólogos e profissionais que trabalhamos nessa área, dividimos os tipos de perda em três. A perda auditiva condutiva, sensório-neural ou mista. A perda auditiva condutiva acontece quando existe algum impedimento do som entrar na orelha, principalmente na parte do pavilhão auricular, que é a região da orelha que fica visível na parte externa, na lateral da cabeça, ou na região do conduto, que é uma parte que ainda faz parte da orelha externa, porém que já é a entrada dentro do crânio. Nessa região pode acontecer malformações, seja da parte óssea ou seja da própria pele que reveste essa região, como também uma obstrução causada por excesso de cera ou por algum corpo estranho que acaba entrando nessa cavidade. Quando isso acontece, o som ele realmente não passa, não consegue chegar nas outras estruturas do sistema auditivo, e isso configura uma perda auditiva condutiva. Essa perda também pode se manifestar na região que nós chamamos de orelha média, que é uma parte já do nosso sistema auditivo que comporta a membrana timpânica, que nós conhecemos como tímpano, e três pequenos ossos que nós chamamos de ossículos da audição, que são ossos bem pequenos, chamados de martelo, estribo e bigorna. Toda essa região da orelha média, ela é responsável por trazer o som, vibrar e levar para uma outra estrutura chamada de orelha interna. Quando acontece alguma obstrução na orelha média, que pode acontecer por uma otite, ou seja, uma inflamação da região auditiva, que pode encher a cavidade de alguma secreção, ou então por uma alteração na vibração da membrana timpânica ou do movimento desses ossículos, o som ele também não consegue passar dessa região e nós também temos uma perda que nós consideramos como condutiva. Já após a orelha média, nós temos o que nós chamamos de orelha interna, que é uma região do nosso sistema auditivo que é responsável por captar o som, que ele chega na forma de vibração que vem pela orelha média e transforma num impulso nervoso, o impulso elétrico que é enviado para o cérebro através do nervo auditivo. Nessa região da orelha interna, nós temos uma estrutura chamada cóclea, que tem o formato de caracol, e que dentro dessa cóclea nós temos pequenas estruturas microscópicas chamadas de células ciliadas. Essas células ciliadas ficam banhadas por um líquido dentro da cóclea, e quando esse líquido é estimulado pela vibração que vem dos ossículos da orelha média, eles fazem com que essas células ciliadas também se movimentem, e esse movimento é transformado no impulso nervoso que vai para o cérebro. Porém, quando essas estruturas da orelha interna elas não têm um bom funcionamento, seja porque elas não estão conseguindo realmente vibrar, seja porque houve uma morte dessas células ciliadas que não estão conseguindo fazer a transmissão desse sinal elétrico nervoso para o nervo auditivo, nós temos o que nós chamamos de uma perda auditiva sensório-neural, que ela já tem a ver com essa parte da condução, da transdução do estímulo nervoso. E quando nós temos uma perda auditiva mista, é quando nós temos os dois componentes envolvidos, uma alteração tanto a nível de orelha interna, quanto a nível de orelha média ou externa, ou ambas. Porém, independente do tipo dessa perda auditiva, da causa dessa perda, onde está a alteração, esses três tipos de perda podem trazer um prejuízo ao sistema nervoso dessa pessoa que tem uma perda auditiva. Porque o nosso cérebro, ele depende de estimulação para funcionar corretamente.
Então, quando nós temos uma privação sensorial, seja de qualquer um dos sentidos, da audição, da visão ou do tato, a nossa região do cérebro, que é responsável por processar essa informação, ela vai parar de funcionar. Ela não vai estar recebendo o estímulo que ela deveria receber e ela não vai estar fazendo o seu trabalho de processar essa informação. E isso faz com que ela tenha uma tendência a ter uma outra funcionalidade. Ou seja, se eu tenho uma pessoa com uma perda auditiva, uma pessoa que o cérebro dela está em privação auditiva, que não vai estar recebendo a informação que vem do som, a região do cérebro dela responsável por processar a informação auditiva, que se localiza lá no lobo temporal, onde nós temos o córtex auditivo primário e secundário, ele provavelmente vai recrutar aqueles neurônios para se ocuparem de uma outra coisa. No nosso sistema auditivo, ele funciona de uma forma muito específica que também é muito interessante. Porque tanto na nossa orelha interna, na cóclea, aquela região onde tem as células ciliadas, quanto no nosso córtex auditivo primário, nós temos um verdadeiro mapa onde cada região é responsável pelo processamento de informações de uma faixa de frequência específica. Ou seja, nós temos uma parte da cóclea e, consequentemente, uma parte do córtex auditivo primário que vai processar somente sons que são mais graves, os sons mais grossos. E nós vamos ter uma outra região que vai processar faixas de frequências médias, outra que vai processar faixa de frequências agudas e ainda outra que vai processar faixas de frequências super agudas. Isso tudo é muito organizado realmente em forma de faixas, muito específico. E no nosso cérebro, de pessoas que têm a audição normal, aquelas fibras nervosas do nervo auditivo, do córtex auditivo, que são responsáveis por uma faixa de frequência, geralmente elas não conseguem processar uma outra faixa de frequência. Isso se chama tonotopia, né? Que é quando um tom específico ele vai ter uma região específica responsável por ele. Quando nós começamos a desenvolver uma perda auditiva, geralmente essa perda ela também vai acontecer a nível de faixas de frequências. Então, independente da perda ser condutiva, mista ou sensório-neural, geralmente uma pessoa ela pode ter uma perda somente nos sons mais graves, somente nos sons agudos ou em algumas frequências específicas. Acontece também de pessoas terem perdas de todas essas frequências, mas quando acontece de ser uma perda específica em uma frequência, aquele cérebro, devido à tonotopia, inicialmente ele vai parar de processar a faixa de frequência que ele não está recebendo o estímulo sonoro e o restante do córtex vai estar funcionando mais ou menos normalmente. Porém, devido à neuroplasticidade, com o passar do tempo, essa região que está em privação, porque aquela faixa de frequência não está chegando no cérebro, ela vai passando pelo mecanismo da neuroplasticidade, que é quando a região do cérebro ela vai se ocupar de uma outra função. E assim ela passa a processar também informações das outras faixas de frequência que a pessoa ainda escuta, que ela ainda recebe o estímulo sonoro. Isso é muito importante para que uma pessoa com uma perda auditiva ela tenha capacidade de processar ao máximo os sons que ela ainda consegue captar naturalmente. É esse processamento da informação auditiva, do estímulo sonoro, que faz com que o nosso cérebro entenda qual tipo de som é um som de fala, por exemplo, de linguagem, uma comunicação, qual tipo de som é um som musical, qual tipo de som é um som ambiente ou é algum tipo de ruído que é indesejável ou que não traz muitas informações. Então, o processamento auditivo, ele também é muito importante, assim como a captação do som. E aí, quando nós passamos pelo processo da reabilitação auditiva, na qual nós propiciamos aquele sistema auditivo que está em privação, que não está recebendo o estímulo, que o estímulo chegue a ele, seja pelo uso de um aparelho auditivo que nós chamamos de AASE, o aparelho auditivo individual, ou seja pelo implante coclear, que ele é um implante que é feito lá na região da cóclea, nós devolvemos a esse sistema auditivo e a esse cérebro aquelas faixas de frequências que não estavam mais sendo estimuladas, né? Então nós anulamos essa privação auditiva.
Diferente de algumas outras modalidades de reabilitação, a gente não consegue restituir a função do sistema auditivo, né? Com o aparelho auditivo, nós fazemos com que o estímulo sonoro, que aquela orelha não consegue captar, ele chegue numa intensidade mais forte, ou seja, no volume mais alto. E aí nós conseguimos estimular aquelas células ciliadas ou diretamente no nosso nervo auditivo e fazer com que a informação chegue no córtex. E aí, através da neuroplasticidade, nós podemos ter o caminho inverso, ou seja, aquela região do córtex auditivo ou as conexões com outras partes do cérebro que auxiliam no processamento auditivo, que estavam ocupados com outros sentidos, eles voltam à sua função original. Então, a região da tonotopia, ela se reorganiza de maneira que o cérebro consiga processar da melhor forma os sons que voltaram a receber a estimulação. E em crianças, devido ao processo de neuroplasticidade ele ser muito mais forte, muito mais rápido, mais efetivo, a gente já tem vários estudos que comprovam o efeito dessa neuroplasticidade na reabilitação auditiva. E é por isso que nós temos iniciativas como a triagem neonatal, através do teste da orelhinha, e nós temos o hábito de tentar diagnosticar uma perda auditiva congênita ou uma perda auditiva na primeira infância o mais rápido possível, porque nós sabemos que com a reabilitação, a intervenção precoce, nós conseguimos, através da neuroplasticidade, fazer com que esse cérebro volte a ter um desenvolvimento auditivo e de linguagem de comunicação praticamente normal. E já com adultos, como nós temos uma perda auditiva que geralmente ela vem ser adquirida após a pessoa já ter desenvolvido a linguagem, já ter um tempo de uso da audição, ou ainda uma perda auditiva causada pelo próprio envelhecimento do sistema nervoso, do sistema auditivo, que é o que nós chamamos de presbiacusia, nós não temos tanta evidência científica de que essa neuroplasticidade ela realmente seja tão efetiva como nós sabemos que é com crianças. E aí é muito importante que nós façamos cada vez mais estudos nessa área, para a gente conseguir identificar como a gente pode avaliar a neuroplasticidade nesses adultos que passam pelo processo de reabilitação auditiva. Então, nós podemos avaliar essa neuroplasticidade, ou seja, avaliar ao longo do tempo se com o uso do aparelho auditivo ou do implante coclear ou de outra forma de reabilitação, aquele córtex auditivo, aquele cérebro, ele está sofrendo mudanças a nível de voltar a processar a informação auditiva de maneira normal, através, por exemplo, de estudos eletrofisiológicos, onde nós vemos a atividade cerebral dos impulsos nervosos. E aí nós temos, por exemplo, muito conhecido a eletroencefalograma, que é o EEG, um estudo que ele verifica essa atividade cerebral. Nós temos mais especificamente os potenciais evocados auditivos, onde nós vemos essa atividade cerebral da via auditiva e do córtex auditivo. E nós temos também estudos de imagem, como ressonâncias e estudos de tomografia, onde nós podemos ver como está essa atividade cerebral, a conectividade e a resposta dos neurônios. E fazendo essas avaliações ao longo do tempo, nós talvez possamos observar se existe uma mudança devido à neuroplasticidade ou não. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que vocês tenham entendido bem como funciona o cérebro de uma pessoa que não escuta e como ele pode voltar a funcionar após o processo da reabilitação auditiva. E vocês podem entrar em contato com a gente para ter mais informações. Muito obrigada!